Meus cumprimentos. O título do Novo Testamento, o rico e Lázaro. Então, o rico e Lázaro. Lucas 16, versículos 19 a 31. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então o rico vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E Lázaro, cheio de chagas, sentado à porta do rico. E desejava, falando de Lázaro, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no suplício, o rico, naturalmente, no suplício, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Viu Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então o apelo direto a Abraão: tem misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado, digamos, neste fogo, nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado e tu atormentado. Este é consolado e tu atormentado. Então, um grande abismo. E além disso está posto um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, e para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O pai lembrando dos filhos. Rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes à casa do meu pai, lá na terra, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Deem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm Moisés, tem um texto bíblico, o Velho Testamento. Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, algum
dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, também acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. O homem rico caracterizaria os fariseus. Seio de Abraão é o lugar de honra no banquete presidido pelo pai dos crentes. Negado ao homem rico, mas admitido ao pobre Lázaro. As mortes do homem rico e do pobre Lázaro, igualmente simbólicas, representariam uma mudança de circunstâncias. Assim, o antigamente menosprezado entrou numa posição de favor divino e o antigamente aparentemente favorecido foi rejeitado por Deus. Alguns autores sugerem que a parábola é uma paródia sobre os saduceus e não sobre os fariseus. Sobre os saduceus e não sobre os fariseus. Eles argumentam que há coincidência entre os 5 irmãos da casa do meu pai, Lucas 16, 28, e os 5 irmãos de Caifás na casa de Anás. O seio de Abraão, onde se reuniu as almas dos mortos salvos, na esperança do verdadeiro paraíso, sob o comando do pai Abraão. Este mendigo chamado Lázaro, que não deve ser confundido com Lázaro de Betânia, que foi o ressuscitado por Jesus, é a única personagem das parábolas de Jesus que tem nome. Vale então repetir: este mendigo chamado Lázaro, que não deve ser confundido com Lázaro de Betânia, que foi ressuscitado por Jesus, é a única personagem das parábolas de Jesus que tem nome. O homem rico caracteriza seus fariseus. Seio de Abraão é o lugar de honra no banquete presidido pelo pai dos crentes. Repetindo, negado ao homem rico, mas admitido ao pobre Lázaro. As mortes do homem rico e do pobre Lázaro representariam a mudança de circunstâncias. É preciso explicar sempre. O menosprezado entrou na posição de favor divino. O favorecido, repetindo, foi rejeitado. Lembrar as advertências contra o uso incorreto das riquezas. Jesus é claro ao afirmar que não se pode servir a Deus e a Mamão. Capítulo 16 de Lucas. É possível entendermos que a parábola do rico e Lázaro é um tipo de clímax do ensino de Jesus presente nesses 2 capítulos. Nela, Jesus adverte de uma só vez sobre o uso indevido das riquezas e sobre o modo de se tratar o próximo. O homem rico dessa parábola cometeu todos os erros descritos por Jesus nos versículos anteriores. Nós também Lucas 16, 15. Seu modo de vida era pleno de egoísmo. Apesar de toda sua riqueza, curiosamente, não sabemos seu nome. Jesus não se preocupou em nos informar esse detalhe. Para o mestre, o nome do rico não tinha qualquer importância. Para o mestre, o nome do rico não tinha qualquer importância. Por outro lado, o nome do mendigo que desejava comer as migalhas da mesa ficou marcado na história: Lázaro. Jesus se preocupou em revelar o nome daquele pobre homem. Outra coisa interessante é que o rico sabia muito bem quem era Lázaro.
O rico conhecia Lázaro, sabia muito bem quem era Lázaro. Ele admite conhecer pelo nome o mendigo que ficava jogado à sua porta, esperando por compaixão. Então, Eleazar, o que Deus socorre. Lázaro é o nome latino que deriva do grego Lazarus, que por sua vez é uma transliteração do nome hebraico Eleazar, que significa Deus tem socorrido. Lázaro morreu. Lázaro morreu. E, diferentemente do rico, nada é dito sobre o seu sepultamento. Ele não recebeu nenhuma honra terrena. Nenhuma honra terrena. Abraão é considerado na Bíblia como o grande patriarca do povo judeu. É considerado como o pai de todos os redimidos que creem em Jesus. Isso está em Romanos 4:11. Então, seio de Abraão. Coisa interessante é o fato de que no relato Lázaro não pronuncia uma única palavra. Lázaro não pronuncia uma única palavra. Nem enquanto estava vivo, nem mesmo após a morte. Quer dizer, Lázaro não pronuncia uma única palavra, nem enquanto estava vivo à porta da casa do rico, nem mesmo após a sua morte. Diferentemente do rico, Lázaro em nenhum momento precisa tentar se auto-justificar. São muitas as lições que podemos tomar desse relato sobre o rico e Lázaro. Antes, precisamos enfatizar que o significado principal da parábola do rico e Lázaro é a advertência contra a avareza. Deus espera que você dê o primeiro passo. A imagem aí. A verdade de que as riquezas terrenas de nada valerão na eternidade. As riquezas terrenas de nada valerão na eternidade. A parábola é um convite ao arrependimento, enquanto ainda há tempo. Quase terminando. O problema não é ser rico. Não existe nenhuma passagem bíblica que ensina que é pecado ser rico. Nenhuma passagem bíblica indica ou ensina que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Muitas personagens bíblicas foram ricas, a exemplo de José de Arimateia. Importante compartilhar bênçãos materiais e espirituais com os necessitados. Então, terminando, palavras do grande e inesquecível Victor Hugo, que era espírita, que morava em Paris, que foi amigo de Allan Kardec. São palavras dele. O espírito se enriquece com aquilo que recebe. O espírito se enriquece com aquilo que recebe. O coração com aquilo que dá. O coração enriquece com aquilo que dá, que oferece, que doa, que compartilha. Então, vale realmente a caridade, o amor ao próximo.